como o gênero literário, ou seja, como cada tipo de texto funciona na Bíblia, é fundamental para compreender o texto bíblico. Por exemplo, as narrativas da Bíblia, ela acontecem num momento onde você, ao pesquisar as narrativas hebraicas, elas se desenvolvem com cenas, elas se desenvolvem com personagens, com diálogos, mas tem uma questão fundamental, que é entender o enredo. Então o enredo funciona assim, ela vai construindo uma tensão. Pode sempre prestar atenção que há uma tensão que se desenvolve no texto bíblico. E essa tensão, ela sempre tem um desfecho, que nós chamamos tecnicamente de clímax. E a ideia central ou a mensagem principal do texto de uma narrativa hebraica, ela está no seu desfecho, no seu clímax. Por exemplo, em Marcos capítulo 1, no verso 16 até o verso 20, ele conta a vocação dos primeiros discípulos. E eu vou ler só os primeiros 3 versículos que diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. E aí ele continua ainda com um desfecho pouco mais adiante, e você pode ver aí na sua Bíblia a seguir. Mas eu só queria te mostrar uma coisa. Nós estamos no capítulo 1, Jesus acabou de começar o seu ministério no Evangelho de Marcos, e ele acabou de ser batizado, ele acabou de começar a pregar, e ele começa a chamar seus primeiros discípulos. Jesus não era ainda conhecido publicamente como o Messias, como o Rei Prometido, nem ainda tinha fama de ser um mestre conceituado, ele nem tinha vindo de Jerusalém, alguém que tinha vindo de Nazaré, e pode por acaso alguma coisa boa vir de Nazaré, vai haver futuramente a crítica. Ele então não tinha nenhum cenário no contexto da vida de Jesus que poderia fazer com que ele fosse visto como um mestre a ser seguido ou um rei a ser seguido. Ele, nos primeiros dias de pregador ou de mestre, ele chama seus primeiros discípulos. E um chamado dizendo, homens que estavam com a vida deles, eles eram pescadores, alguns percebia-se no verso 20 que eles tinham até barcos, eram prósperos, tinham funcionários, tinham responsabilidade junto ao pai, Zebedeu, mais na frente. Havia toda uma vida sendo vivida, um propósito, eles eram pescadores, é assim que eles se identificavam. E Jesus faz um chamado, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Como é que eles podem ter respondido a essa mensagem? Você já parou para pensar logicamente? Você responderia ao chamado de um pregador itinerante, sem fama, ou alguém que se disse rei, Messias de Israel, sem ter vindo de Jerusalém? Dificilmente ou naturalmente alguém responderia. Mas aqueles homens, de maneira misteriosa, milagrosa, deixaram as redes e seguiram a Jesus. Isso mostra o poder da palavra e do chamado de Jesus. O desfecho surpreendente ao chamado de Jesus mostra que realmente Jesus é o Messias e a sua palavra tem autoridade para chamar os seus servos e eles o obedecem. Então, entender como funciona uma narrativa bíblica nos faz colocar os olhos naquilo que precisa de fato receber atenção no texto, para a mensagem aqui de que Jesus tem autoridade para chamar os seus súditos. Se você quer aprender a como interpretar as Escrituras e pregar expositivamente, vem estudar conosco. Temos o curso de pregação expositiva ou no bacharel em teologia do Seminário Teológico Maranata. Vem estudar com a gente, eu espero você.